assunto vai ser etarismo, ou seja, esse preconceito, né, Cris, que a gente tem com relação à idade. Eu acho que assim, a gente tem que pensar que os profissionais com mais de 50, 60, até 40 anos, as empresas, será que elas têm realmente um preconceito? O pior é que tem. Eu acho que esse preconceito, primeiro, ele vem de dentro da pessoa. Cris, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. E, presidente, a gente vai poder falar um pouquinho, que eu acho também... Eu já vou te chamar, Cris. Só estou fazendo a abertura. Fica tranquila, estou aqui aprendendo também. E também, né, Cris, e presidente, demais colegas, a gente pensar nesses comerciantes que estão aí no mercado, há mais de 40, 50, 60, esses comerciantes, né, com pequeno comércio, que é onde a Seminas mais atua, para a gente cuidar um pouco mais deles também. Eu acho isso super importante. Que privilégio que a gente tem de frequentar, por exemplo, né, um comércio que existe há 50 anos. Eu mesmo tenho o maior privilégio de falar que a minha empresa está fazendo 30 anos, que eu estou 30 anos à frente da minha empresa. Eu acho que isso é um privilégio para a gente. E eu acho que a idade traz para a gente experiência, traz muita sabedoria. E a gente consegue ser feliz quando a gente está com essa experiência, com essa sabedoria e colocá-la em ação. E a gente sabe que não dá para parar, que a gente tem que estar o tempo inteiro se aperfeiçoando, estudando. Eu acho que esse movimento mais 60, o movimento mais 50, a gente tem que ver o seguinte, não existe mais aquela imagem que é os 50, 60 do passado, aquele velhinho de bengala que tinha, né, sempre uma preferência. Não existe mais isso, a gente está no auge. A gente está no auge da nossa produção. Eu mesma, mais 50, me sinto assim, realmente. E o que o mercado de trabalho está fazendo com essas pessoas? Às vezes ele está descartando. E a gente tem que ver que não é a idade que vai dizer, é sim a entrega que esse profissional está fazendo. Então, eu queria, gente, abrir o nosso bate-papo. Eu queria que todas as pessoas... o Marcos Braff é muito bom para ajudar, ele pode me ajudar aí na organização das pessoas para elas irem falando. Mas, primeiro, eu queria uma abertura do nosso presidente, doutor José Anchieta, e logo depois a gente vai dar a palavra para a Cris. Porque, Cris, eu tenho que te agradecer muito de você estar aqui com a gente e essa produção. Gente, a Cris, ela colocou um vídeo agora falando do etarismo. A última vez que eu olhei, tinha quase 900 mil visualizações. Uma loucura. Eu já deve ter passado de 1 milhão, né, Cris? Eu não sei, na verdade, um negócio, eu acho que o interessante é que ele realmente está muito espalhado, né? Assim, estão passando por outros meios, né? É muito interessante. Hora no WhatsApp, que toda hora a gente recebe. Então, a Cris é escritora, tem vários livros, palestrante, produtora de conteúdo digital. Cris, para te dar as boas-vindas, eu vou chamar o nosso presidente, doutor José Anchieta. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eliane Ramos, presidente, meu caro Marcos Braffman, coordenador excepcional de nossos conselhos, a nossa palestrante, Cristiana Guerra, outros nomes que aqui já declinei. Na verdade, neste caso, em relação a esta palestra, eu tenho um interesse que é duplo, né? A presença da presidência, mas eu confirmo aí, informo a Cristiana Guerra que primeiro eu fui lá consultar meu pediatra se eu, de fato, poderia entrar na tela para ouvir sobre etarismo. Ou seja, eu tenho interesse pessoal no que a respeito será dito. Mas quero, a título de abertura desta reunião do Conselho de RH, fazer a revelação que é a mais feliz de todas. Eu não imaginava, embora vivesse a Seminas, eu não imaginava que nossos conselhos são tão vivos e são tão atuantes. Isto não é apenas gratificante, não. Isto é, para além de gratificante, a certeza de que a nossa instituição ocupa de novo e ocupará sempre o lugar de distinção que ela tem com os seus 121 anos. Todos os dias tem atividade nas Seminas, em que pese o recolhimento que a pandemia nos impõe. Hoje, às 10 horas da manhã, estávamos com o governador numa reunião sobre educação. Lá deveria estar, foi uma pena que não pudesse ser assim, representante do nosso Conselho de Educação, mas o convite era pessoal e intransferível, então acabei lá estando. E o governador nos distinguiu
colocando a Seminas na primeira fila, na fila em que ele estava, inclusive. Agora, esta reunião de RH, e no meio já tivemos uma reunião de expediente com o nosso CEO Luiz Paulo. Amanhã pela manhã tem encontro com a Federaminas. Amanhã pela manhã, depois da Federaminas, tem a reunião do Conselho de Relações Internacionais. Depois tem o recebimento, vamos receber a representação da Polícia Militar, ou seja, está tudo funcionando em que pese o recolhimento. São vários produtos da hora, como eu tenho declinado nos conselhos, devo também fazê-lo aqui. Um magnífico acordo já feito com o SEBRAE, um não menos magnífico acordo com a Juseng, com o SEBRAE, é levar os 130 produtos que o SEBRAE tem para o nosso associado. Com a Juseng, um grupo de trabalho que breve, até semana que vem, já entra em operação, nós vamos trabalhar a cartilha do não. Pela primeira vez, o nosso associado vai receber uma cartilha mostrando o que ele não tem que fazer. Ele vai, inclusive, ficar assustado, porque tem tanta coisa que se está tirando como obrigação do empresário que é preciso entregar a ele a cartilha do não. Outro acordo também já entabulado com a Fundação Clóvis Salgado, com 2 frentes distintas de trabalho, ou seja, está tudo caminhando, mas a menina dos olhos continua sendo o projeto Belo Horizonte 24 horas, fechamento nunca mais. Um documento que pretendemos apresentar para as autoridades municipais de Belo Horizonte, de todos os municípios da região metropolitana, porque nós vivemos numa cidade tropical. Nós podemos dividir o dia em termos, 3 termos de 8. Toronto funciona assim, Paris funciona assim, as grandes metrópoles do mundo funcionam assim. Mas nós não vamos brigar com os fatos, não. É uma operação absolutamente dialogal. Nós acreditamos no vírus e temos pavor dele. Nós temos que vencer o vírus com ações inteligentes. E, para terminar, nada mais gratificante do que ver que foram 15 propostas de ideias, enfim, uma chuva de ideias, o verdadeiro brainstorming, para que possa nascer um projeto que, de fato, será original, será vertical, será único. Não tenho dúvidas, as outras capitais vão copiar o projeto que estamos empreendendo, a Seminas está empreendendo para Belo Horizonte metropolitana. Eu quero, de fato, portanto, parabenizar, agradecer e dizer que essa presidência vai estar sempre à disposição para que a Seminas cresça e continue desenvolvendo o seu papel. Muitíssimo obrigado, Eliane Ramos. Vou continuar aqui na plateia. Se eu sair, é porque eu estou dependendo de uma assinatura ali do desembargador. Se eu fugir, vou fugir francesissimamente, mas já está avisado. Mas acho que vou ficar. Muito obrigado. Muito bem, presidente. Obrigada. Abre seu áudio. Eliane, está no mudo. Obrigada, presidente. A gente pode dizer, né, uma cabeça ativa, saudável e muito produtiva. A gente está fazendo acontecer aí. Cris, a palavra é toda sua. Vamos lá te ouvir. Gente, vamos fazer um bate-papo com a Cris. A ideia é essa. Vamos trazer ideias, vamos perguntar, vamos explorar bem o conhecimento da Cris Guerra aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito. Cris, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite do convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada, Zé Anchieta, pela recepção, para todo mundo que está aqui. Imagina, para mim é uma honra, né? Eu estou aqui de sapo, né, gente? Porque eu não sou da associação comercial, mas, afim, de qualquer forma, eu acho que eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo comportamento e vim trazer algumas reflexões e, com certeza, é um bate-papo. Eu não sou uma teórica de nada. Eu apenas sou uma pessoa que, outro dia, aconteceu um imprevisto na minha vida. Eu fiz 50 anos, né? E aí eu percebi que eu precisava falar sobre isso. Já vinha falando sobre isso desde os 45, né? E eu queria trazer uma
um ponto aqui que eu acho super importante, né? Quando a gente fala, acho que são vários pontos, mas é interessante a gente perceber que se estamos aqui, né? Se a gente está aqui com a idade que temos, a partir de 40, 50, a gente fez parte dessa transição do analógico para o digital. E eu acho que esse ponto, ele é muito importante, ele nos faz uma geração muito interessante, que eu acho que eu até tenho pena das outras gerações que não viveram isso, que não sabem o que era o analógico. Então, a gente tem uma noção desses dois mundos que é muito interessante e que nos dá um privilégio de enxergar as coisas, não só as mudanças, como as vantagens. Então, acho que a gente tem uma vantagem competitiva aí como pessoas maduras de entender o que era o mundo analógico e falar, olha que legal, o mundo analógico tinha uma coisa muito interessante que a gente pode trazer para cá. Aquela pessoa que já viveu, que já nasceu no mundo digital, meu filho, por exemplo, ele tem dificuldade de enxergar determinadas coisas, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, no quanto essa transição do analógico para o digital está marcando essa mudança de geração. E aí não é uma questão da gente dizer que nós agora, maduros de agora, somos melhores do que os maduros de antes. Não é isso, né? Até porque a gente também nem pode chamar de maduros, porque é uma nomenclatura usada, mas eu não sei se ela é verdadeira. Tem gente que chega aos 80 anos sem a menor maturidade. Tem gente que com 20 é super maduro, né? Mas acho que a maturidade, eu aprendi isso como uma gerontóloga, né? A maturidade é uma conquista. A velhice, né? O envelhecimento tem a ver com uma conquista da saúde e tudo mais, mas a maturidade é uma conquista que depende de cada um de nós. Mas é interessante porque talvez isso esteja intrínseco aí na questão do preconceito, porque a gente olha e fala, mas peraí, fulano tem 80 anos, né? Vamos pensar no Caetano e no Gil, que estão quase chegando nos 80, né? O Roberto Carlos vai fazer 80 esse ano. Mas ele tem 80 anos, né? E você acha estranho, porque a imagem que às vezes a gente tem de uma pessoa de 80 anos é de um vovozinho e tal. Só que isso mudou muito, principalmente com essa virada. Outra coisa é que de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, as mudanças elas foram tão exponenciais, e eu olho isso do meu ponto de vista de quem surgiu no mundo digital. Eu fui para o mundo digital em 2007. A quantidade de coisa que mudou de 2007 para cá é muito maior do que nos 14 anos anteriores, né? As mudanças, elas são exponenciais. Então, a gente está vendo muitas coisas muito rapidamente acontecendo e, ao mesmo tempo, o nosso tempo de vida aumentando, a tecnologia permitindo que a gente viva mais. A gente precisa não só pensar, planejar o nosso futuro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, educacional, que existe essa coisa do lifelong learning, que a gente sabe hoje que a gente não vai parar de aprender. E isso vai nos manter cada vez mais ativos. Também na questão do dinheiro, né, na questão da saúde, principalmente. Mas tem também essa coisa de... A gente não vai mais deparar com uma vida sem sentido, né? Com essa coisa de ir para dentro da casa, se recolher. A gente não vai se recolher mais. O mundo é nosso, né? Então, a gente está passando por uma mudança muito grande. E essa mudança é tão grande que encontra ainda as cabeças das pessoas muito no mundo anterior, né? Na geração anterior, a geração anterior dos longevos. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que esse preconceito etário é uma coisa que faz parte de nós, né? Assim como hoje a gente fala de machismo e de racismo, que a gente quer desconstruir esses preconceitos que sempre fizeram parte do mundo. Então, acho que a gente tem um desafio muito bonito pela frente. E outra coisa que eu queria trazer também é que preconceito etário não é só do mais jovem para o mais velho. Muitas vezes a gente também tem preconceito etário, os mais velhos em relação aos mais jovens. Eu acho que era o assunto que estava faltando para a gente falar sobre a questão da diversidade. Há muito tempo eu olho e falo, gente, ninguém fala de idade. Todo mundo fala diversidade, não fala de idade. Sendo que a gente tem até um nome disso, que é diversa idade, né? A diversidade pode significar diversa idade. Então, eu queria jogar aqui, só para a gente começar, que realmente a gente está vivendo um mundo novo. Quem quiser falar, né? Porque eu não vou falar sozinha aqui de jeito nenhum, vamos conversar, vamos bater bola. Obrigada. Bom, Cris, eu acho que é isso, é a diversidade da idade e gênero, raça, de pensamentos, de ideias. A gente tem que falar, né? A gente tem que levar em consideração isso tudo.
Marcos, podemos... Muito bem, você muito bem. iniciar aí? Nosso vice-presidente, que cuida de nós, o nosso mentor dos conselhos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Anchieta, em nome de quem eu cumprimento os presidentes do conselho. Está aqui a Mônica Cordeiro, que durante muito tempo foi presidente do nosso Conselho de Relações Internacionais. Amanhã nós vamos ter uma reunião, inclusive, do conselho. Muito bem-vinda, Cris Guerra. Costumo te ouvir na rádio, gosto muito dos seus comentários. Parabéns para a Eliane Ramos, né, por mais essa iniciativa. A Eliane, presidente do Conselho de Recursos Humanos, que faz um trabalho fantástico, né? Então, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Né, Cris? A última página da revista Encontro sempre é sua. Uma delícia. Agora, Cris, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte, eu acredito que essa questão da idade é muito uma coisa um pouco latino, né? Porque a gente vê na Europa, por exemplo, existe muito respeito, muita procura de pessoas mais experientes, né? Então, acho assim, isso é um pouco, talvez até cultural, né? E acho, como diz o meu amigo Epifânio, eu não estou vendo ele aqui presente, nós somos apenas jovens há mais tempo, né? Então, quer dizer, temos realmente essa experiência da juventude há mais tempo. E eu gosto também muito de ouvir a minha mãe, que ela fala o seguinte, que ela tem uma cabeça de 40 num corpinho de 96. Então, tem muito isso, né? Quer dizer, faz muita diferença a cabeça, né? Quer dizer, a pessoa realmente está se inovando e renovando, né? E realmente com o mundo digital isso ficou muito mais fácil, né? Também. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essas questões, né? Como é que você vê isso aí? Como é que, enfim, como que você enxerga essas questões? Sim, muito bacana. Eu queria isso que você falou, Cris, assim, do mundo analógico. Eu tenho no escritório 2 máquinas de escrever antigas, que foram dos meus avós. E aí, um amigo do meu filho era mais novinho, claro, né? Entrou e falou, nossa, o que é isso? É uma máquina de escrever. Como que faz? É o papel já assim. Ele falou, nossa, eu nunca vi nada tão moderno, porque você já bate e já imprime de uma vez. É super moderno. Então, quer dizer, eles não têm noção das coisas. É uma questão de ponto de vista, né? É uma questão de ponto de vista. Não necessariamente é pior ou melhor, né? É muito legal isso, né? Mesmo. Eu acho que essa questão em relação... Eu acredito que a gente tem uma coisa cultural, né? Aqui no Ocidente, a gente tem um culto excessivo à juventude, né? E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente faz sem querer, e eu acredito que isso a gente pode mudar, porque sim, a gente é jovem há mais tempo, e até isso me lembrou uma coisa que eu falei outro dia na revista Vida Simples. Eliane, eu não estou escrevendo na Encontro mais não, eu comecei a não dar conta e aí tive que abrir mão. Você escreveu há muitos anos, né? Hoje eu estou só na Vida Simples, mas era muito bom escrever na Encontro, eu adorava. E eu falei uma coisa, porque o meu exemplo de juventude na vida é minha avó, que morreu aos 95 anos, super lúcida, e era uma das pessoas mais modernas que eu conheci. E eu acho que o que ela tinha de mais interessante é que ela tinha criança dentro dela, a criança dentro dela estava ali, né? E eu acho que é isso, na verdade, não importa a idade que a gente tenha, a gente leva a nossa criança pela vida afora, né? E é esse olhar de criança que a gente não pode perder. Então, eu acho que a gente até pode dizer assim, olha, eu tô velho, você tá novo, né? Do ponto de vista de uma comparação, fulano é gordo, fulano é magro, mas sem haver um juízo de valor atrelado à palavra gordo ou à palavra velho, né? Não tem problema. Eu, quando fiz 50 anos e tem 1 ano que eu assumi meu cabelo branco, eu sempre fui muito moleca. Eu sempre fui muito menina em vários aspectos. Eu tenho um espírito de menina, mas não porque eu sou flexível e saio fazendo ginástica. Não, é que eu sou mesmo. Eu sou até imatura para umas coisas. E aí eu fiz umas fotos novas com cabelo branco, umas fotos de divulgação que eu estava precisando e tal. E foi muito engraçado, porque eu mandei para o meu namorado e falei com ele assim, olha, amor, as minhas fotos... acho que agora eu virei adulta. Foi muito engraçado. Porque eu olhei para aquelas fotos de cabelo branco e falei assim, acho que agora eu cresci. Porque eu tenho esse lado menina que eu não quero que morra nunca, né? E a gente não pode esquecer isso, né? Tem
acho que foi o Christian Dunker, que é um psicanalista, que falou um conceito maravilhoso, que a gente devia tirar o ageless, que é aquela coisa de não ter idade, que é também um termo muito usado hoje em dia, que as pessoas têm esse encontro, não importa muito a idade delas, mas a gente deveria trocar o ageless pelo ageful. Porque, sem dúvida, eu tenho 50 anos, mas eu também tenho 5, eu também tenho 15, 28, 39, né? Tá tudo aqui registrado na memória. E uma coisa que eu lembrei é que, como eu trabalhei com publicidade muitos anos, a gente sempre tinha comunicação, por exemplo, 60 anos do Banco Mercantil do Brasil, eu lembro que eu fiz essa campanha e tal. E uma das coisas que a gente mais falava é que tradição pode ser modernidade, exatamente porque você tem tanto tempo de estrada que você tem ponto de vista suficiente para ser moderno, porque você já enxergou várias mudanças, você já passou por várias coisas, né? Então, é o que eu acho que a gente tem aqui, a gente tem o poder de começar a falar sobre isso, não de uma maneira adorar a pílula, né? Aquela coisa de melhor idade. Eu acho que muitas vezes não é a melhor idade. Envelhecer é difícil mesmo. Não é? Afinal de contas, a gente tem que comer melhor, fazer mais ginástica, tomar mais cuidado da saúde, tomar mais água, e no final, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Né? Então, não é uma coisa tão alegre e maravilhosa. É difícil, sim. Mas, ao mesmo tempo, como eu acabei de ver a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga que estuda muito envelhecimento, ela falou que quando as pessoas vão envelhecendo, passam dos 50, elas passam a ver o tempo como um capital, né? E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. Então, a gente vai tomar um refrigerante, tá nem aí o que aquele refrigerante vai fazer com a gente. Mas quando a gente fica mais velho, a gente vê o tempo como um capital. Isso faz com que a gente cuide melhor da nossa saúde e faça escolhas mais acertadas o tempo todo, né? Então, você escolhe que briga que você vai entrar, que briga que você não vai entrar, o que vale a pena. Gente, é muito melhor ser mais maduro. Porque, assim, eu tenho até preguiça quando eu penso na minha adolescência. Nossa, que sofrimento! Eu era tão mais ranzinza quando eu era adolescente. Quando eu era mais... Eu falo isso, quando eu era mais nova, eu era muito mais velha, né? Hoje eu estou muito mais jovem. Mas eu acho que a gente precisa transformar esse conceito para trazer, assim, colocar o velho no lugar de, sabe, relíquia. Eu acho que a gente se torna relíquias, porque a gente tem que trazer isso como um valor mesmo. O tempo é um valor. Não que a gente seja melhor do que os jovens, até porque eu acho que a intergeracionalidade faz com que o trabalho fique muito mais interessante. Eu tenho uma secretária que ela trabalha remotamente, ela me ensinou várias coisas, né, digitais que são incríveis. Eu adoro pedir a opinião dela quando eu faço um texto ou alguma coisa, porque eu estou vendo como ela está enxergando. Assim como eu também tenho um amigo de 64 que eu pergunto para ele a opinião dele e assim vai, né? Essa junção é perfeita. Não tem essa história da gente se olhar pela idade, né? E só um complemento. Em relação à Europa, eu acho que faltou falar isso. Eu tenho uma amiga que mora em Paris e eu, assim, adoro a Europa e adoro Paris particularmente. E eu tenho uma amiga que mora em Tondela, em Portugal. A que mora em Paris, ela concorda comigo que realmente a Europa lida melhor com o envelhecimento, até porque eles são mais antigos, eles são, né, eles já viveram muitas coisas. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma juventude quase que um jeito pueril de ver determinadas coisas, né? Mas eu tenho uma amiga, essa minha amiga gerontóloga em Portugal, ela fala que isso é uma ilusão da nossa parte, que os portugueses não lidam bem com o envelhecimento. Enfim, acho que seria material de pesquisa, né? Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que a gente está descortinando um assunto e que a gente vai ter muita surpresa boa sobre ele. Com certeza. Muito bem, Cris. Eu acho que eu sou... Vamos lá, professor. Eu sou o mais antigo que está aqui. Geral está dizendo que não. Hein? Geral está dizendo que não. Não, né? É por isso que eu estou... Quando eu entrei na reunião, eu falei assim, eu sou o principal interessado nessa conversa. Eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido muito na vida e no fazer. Primeiro, e que está escrito aqui na última
encíclica do Papa Francisco, que é uma sabedoria. Ele diz o seguinte: a vida não é o tempo que passa, é o tempo dos encontros. Exatamente. Então, isso aqui é fundamental para nós. Nós temos a cada momento valorizar a oportunidade da conversa, né? Fazer aquelas coisas que você gosta, é ouvir uma música, é uma literatura, né? Eu acho que é isso que faz, é não deixar o tempo passar só. Entende? E esse chamamento para o encontro, isso é poderosíssimo. E agora, aí nós entramos no nosso, na nossa cultura de hoje, é isso que nós estamos fazendo. É possível fazer-se um encontro desse sem que todo mundo tenha que sair da sua casa, do seu escritório e encontrar num determinado lugar. Então, facilitar. Agora, há determinados momentos em que esse encontro deve ser olho no olho, entende? Ver fisionomia, entende? Passa muito isso. Em termos de educação, por exemplo, já trabalhei com essa questão da educação à distância. O problema fundamental da educação não é só transmitir conhecimento, é convivência, é relação, é afetividade, é companheirismo. E isso vale também para nós quando chegamos a mais do que 80 anos. Combinado? Combinado. Muito bom, professor, muito bom. Eu acho que essa relação, o Domênico De Masi tem uma citação que eu gosto muito, que o nosso problema com a vida é a relação que temos com o tempo. E eu gosto, isso aí. Acho que complementa muito isso que você está falando. Eu acho que maturidade, experiência, não é se ela é justa ou se não é justa, mas o que a gente tem que estar em mente é o seguinte, que não adianta ficar reclamando. É aquela síndrome do telespectador. A gente reclama de tudo e as coisas não faz nada para mudar. Se eu estou chegando a alguma idade, eu tenho que ver como é que eu posso fazer para me cuidar melhor, essa saúde física, mental, espiritual, social. Eu acho isso super importante. E aí vem uma pergunta que a Adriana fez, Cris, o que você pode falar sobre políticas para melhor envelhecer? Sim. Bom, só para chamar a atenção, a Mônica Cordeiro está com a mão levantada. Então, com a mão levantada. Depois de responder, vamos chamar a Mônica. A Mônica ela me mandou um material super legal, ela vai fazer uma contribuição, porque a Mônica é uma mulher dinâmica. Você vai ver. Ótimo, adoro. Eu acho que, em relação às políticas sobre melhor envelhecer, eu não sei dizer assim, com autoridade sobre políticas públicas, inclusive, mas eu acho que a gente precisa pensar muito nos espaços públicos, assim como a gente pensa nos espaços públicos para a pessoa com deficiência, a gente precisa pensar no espaço público para a pessoa que está, né, para todos nós que estamos envelhecendo, né? E isso é uma coisa que, numa pesquisa que eu vi, eu acho que tem a ver com uma pesquisa da Mature Jobs, que é uma empresa de recolocação de profissionais mais maduros. Existe muito essa questão do preconceito, por quê? Porque você vai sair na rua, você não tem, muitas vezes, né? Você não encontra corrimão, você não encontra um mundo adaptado para as pessoas que, às vezes, estão ficando com dificuldade de mobilidade, só para dar um exemplo, né? Então, a gente tem ainda um mundo em que é como se fosse assim, envelheceu, vai para casa, envelheceu, vai se recolher, vai ficar invisível. Então, acho que a gente precisa, em primeiro lugar, ressaltar e trazer isso para a sociedade, o quanto a questão do etarismo é um preconceito que vai ter que mexer com todo mundo. Por quê? É algum preconceito que ele tem esse poder, ele é vingativo, né? Em algum momento ele chega em você. Então, se hoje eu não penso no envelhecimento porque eu sou jovem, no futuro, se eu não mudar esse mundo, eu vou sofrer a questão do etarismo. Então, querendo ou não, se eu envelhecer, né, que eu acho que a outra opção é pior, né? Minha mãe morreu com 55 anos, meu pai morreu com 64, os dois tiveram câncer, não tiveram o privilégio de envelhecer.
envelhecer é difícil, mas pode ser ótimo a partir do momento que a gente pensa, gente, é uma grande vitória estar aqui, tem que comemorar a minha vida, né? E é isso, a gente tem que pensar no etarismo como um obstáculo que a gente não quer ter mais à frente. Então, a gente precisa pensar nisso desde já. Acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? A gente está levantando uma bandeira muito nova, apesar de ser, né? Eu falei outro dia que é um preconceito bem velho, mas que só foi batizado agora, né? Então, e o fato dele ter sido batizado é muito legal, porque é muito melhor você combater algo que você conhece, nomear as coisas é muito importante para se tornar uma luta também, né? Mas uma luta com bom humor, sem ofensas, não é uma luta panfletária, pode ser uma luta boa, né? Uma luta bacana, trazer discussões interessantes. Agora eu quero ouvir a Mônica. Beijo! Bom, gente, boa tarde a todos. Acho que o tema é bem apaixonante e é interessante quando a gente foca, né? Tudo converge em relação a esse tema, né? Então, por exemplo, eu acabei de ler, a gente fez um estudo da história da cultura organizacional da Netflix, né? E lá eles falam muito em densidade de talento. Lá é uma outra coisa, é a liberdade, né, gerando não controles, é uma história muito bacana. Mas a densidade de talentos é o ponto inicial dessa cultura de liberdade. E aí eu achei interessante porque é o que a Cris já falou, né? A densidade de talentos ela vem da pluralidade, seja de cor, de gênero, de sexo, ou de idade, o que seja, né? Então, o que me chamou a atenção é o seguinte: o quanto no ambiente organizacional a gente não trouxe isso com relação à idade naquela fase muito grande dos famosos PDVs, né? O Programa de Desligamento Voluntário das Empresas, que eu me lembro que eu vivi isso na CEMIG há mais de 20 anos atrás, quando eu não teria direito aos programas. Mas eu vi colegas novos, muito novos, serem expulsos, né? Bem remunerados, mas expulsos. E eu me lembro uma vez numa dinâmica que um colega olhou e falou assim: gente, a hora que eu estou com o meu amor mais maduro pela CEMIG, mais bonito para recompensar tudo que eu ganhei aqui, eu estou sendo colocado para fora. Então, quando eu junto isso, densidade de talentos, aquela onda de PDVs das empresas, né? Já que aqui a gente está falando também, né, com empresários, com especialistas aí da área de RH. E um último caso, que na verdade é um fato, não é um caso, é a questão do Japão, né? O Japão está aí conhecido por a questão de bullying de crianças nas escolas, inclusive crianças brasileiras. E aí não é por serem negras ou velhas, não, é por elas serem diferentes. Então, eu acho que o grande problema é o diferente. E por que é diferente? Porque a gente não convive. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o paradoxo do PDV, que deixou de deixar as várias gerações juntas, né? Antes as famílias moravam, avós, tive a sorte de morar com a minha avó o tempo todo, e meus pais, né? Então, eu acho o seguinte: o que a gente está fazendo nas empresas para que o diferente conviva? Porque isso é que tira a barreira. E muito interessante que, às vezes, a gente não está conseguindo fazer na vida real, fora algumas ações afirmativas muito legais, e está fazendo na arte. Então, eu, por exemplo, estou perdendo muito dos meus preconceitos assistindo séries em que casamentos de todos os gêneros, pessoas de todos... É muito interessante como é que eu estou ficando muito mais, porque está virando natural para mim. Então, Cris, o desafio aqui, eu acho que vai falar dessa iniciativa do Mais 60, e a gente pode fazer as coisas acontecerem nas áreas de recursos humanos das nossas organizações, e até aproveitar que o Anchieta ainda está aí, né, presidente? De repente, nós puxarmos uma ação afirmativa aí, bem bacana nisso, mas é isso, é como fazer conviver, porque, no fundo, é todo mundo ser humano, pode ser de cor que for, orientação sexual que tenha, né? Então, está faltando isso, porque, infelizmente, a gente pegou outros caminhos antes. Então, acho que esse é o
motivo de eu estar aqui hoje, porque eu acho que é tanta gente que vai ter tanta ideia boa, né? E, principalmente, a gente tem que falar isso para os jovens, né? Não só para nós mesmos. Então, acho que a gente está começando e começando muito bem aí com a Eliane, com a Cris, dando show aí. Estou super feliz de estar aqui, tá bom? Então, essa confusão de coisas que eu queria trazer para vocês me ajudarem a digerir, mas eu acho que elas se falam, né? Eu acho que a Mônica está trazendo, é legal, né, Cris, antes de você falar, porque eu acho que a idade traz a liberdade. E liberdade, eu acho que rima com felicidade. Então, acho que a gente fica... Né, isso, essa liberdade da Mônica tá vendo lá a série, sem preconceito. Olha que legal. Eu acho que a Mônica... Muito bom que você falou, tem tudo a ver. E a Mônica me lembrou, e aí vou até emendar com uma pergunta da Renata, que está aqui no chat. A Mônica me lembrou a Adriana Machado, que é diretora da Tom Comunicação. Ela é minha amiga e esses dias ela me mandou um podcast do qual ela fez parte, falando sobre etarismo, né? Foi ela que sugeriu o assunto, inclusive. E aí ela estava falando uma coisa que eu achei assim, muito lúcida, que às vezes a gente não pensa, né? Acho que a gente fala de diversidade como se fosse assim, tolerância, né? Mas você tem que tolerar, né? Gente, o verbo tolerar é horroroso. Vamos combinar, ninguém tem que tolerar nada, né? Não é tolerar, eu não tenho que tolerar. Tolerar é péssimo, respeitar é um pouquinho melhor, mas é tão básico, né? A gente tem que entender o quanto a gente perde em não conviver, o quanto a gente perde em não conhecer, né? Porque o preconceito é exatamente isso, um conceito estabelecido antes de conhecer. Quando a gente conhece, quantas vezes na nossa vida a gente tinha um amigo na escola, achava ele chato, tinha um colega na escola, fulano é chato, depois ele é seu melhor amigo, né? Então é muito legal isso. Basta conhecer, é muito, muito fácil conhecer alguém e gostar de algo dessa pessoa. É muito difícil conhecer alguém que tenha tudo detestável, né? Até acontece, mas eu acho muito raro, né? Sempre as pessoas têm alguma coisa muito incrível. E eu tenho isso até demais, porque eu me apaixono pelas pessoas, eu já falo que amo, meu namorado fala que eu me apego, faço milhares de amigos, meu WhatsApp fica cheio de gente. Mas eu acho muito maravilhoso se adentrar o universo de outra pessoa, né? Então, esse conceito de diversidade tem que deixar de ser algo que você vai fazer um esforço para tolerar e respeitar, para dizer assim, olha o que você está perdendo nessa convivência, né? Entre os diferentes, todo mundo. E aí a Renata fez uma pergunta sobre o preconceito dos mais velhos em relação aos mais novos, né? Aquela história do meu tempo é que era bom. Eu acho que a gente vai, naturalmente, ter algumas questões nostálgicas. A gente vai ter algumas crises de nostalgia, algumas frases nostálgicas ao longo da vida, mas a gente tem que trazer essa nostalgia para agora. Nossa, o meu tempo é uma coisa muito legal. Quem sabe a gente não pode fazer isso agora, né? É trocar e simplesmente não achar que é tudo ou nada, ferro e fogo. Lá é que era bom, aqui é ruim. Fulano é mau, fulano é bom. Não existe isso, né? A nossa vida ela é cheia de nuances. Assim como a gente também está sempre querendo colocar, e isso faz parte do preconceito, quando a gente vê uma pessoa, e isso é um processo biológico de sobrevivência, o homem das cavernas, em um minuto ele via um vulto, ele já sabia que era perigo, ele tinha que, né, codificar aquela informação. Então, o preconceito ele tem uma razão de ser, né? Ele é uma razão quase que por sobrevivência. O problema é o que a gente faz com ele, né? Então, quando a gente olha, às vezes, por exemplo, eu sou tatuada, né? A pessoa já olha para mim e fala, nossa, é tatuada. É gay. Fuma maconha, né? Já acha que é tudo um combo, né? Igual o McDonald's. Não é assim, gente. Se eu for a um casamento, eu vou a pessoa mais chique e elegante, com o escarpão mais clássico. Então, eu muitas vezes confundo as pessoas, porque elas esperam de mim, né? Aí eu sou tatuada, mas eu tenho cabelo branco. Normalmente a pessoa olha para mim e fala assim, gente, não sei decifrar essa pessoa, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem a liberdade de trazer uma nuance diferente da outra porque nós somos um conjunto absolutamente único de coisas que são comuns, né? Que estão aí, cada um pega o que for. Então, acho que a gente é por aí, por gostar do colorido que a coisa vai ficar mais gostosa. A vida pode ser um grande carnaval sem nenhuma aglomeração, como bem falou o Otávio, né? A gente não precisa aglomerar para estar junto, e a pandemia, de uma certa forma, nos mostrou isso, né?
E o quanto, tem pesquisas, inclusive, sobre o índice de... vocês já devem ter tido acesso a alguma pesquisa dessa, sobre o índice de digitalização dos mais velhos exatamente depois da pandemia. O quanto as pessoas mais velhas se aproximaram da tecnologia por uma questão de necessidade. Olha que incrível o que aconteceu. Bom, mas já falei demais e o Marcos está com a mão levantada. Queria fazer 2 comentários, Cris. Primeiro, que eu concordo com você plenamente que essa palavra tolerância é horrorosa. Eu, particularmente, detesto essa palavra, viu? Em todos os sentidos. Tolerância de tudo que você ouve, né? Terrível. É horrível. Concordo com você plenamente. E um outro ponto também que eu estava aqui pensando, que há, sei lá, 50 anos atrás, qual que era a expectativa de vida das pessoas? Era 45 anos, 40 anos, né? A minha netinha, que tem 1 ano, a expectativa de vida dela, acho que é 120. Fácil. Porque o que acontece? Você vai ter tanta inovação na área de medicina, né? de cura de doenças, enfim, de uma série de realidades que nós vamos ter, que vão permitir que as pessoas vão vivendo cada vez mais. Como que poderia se pensar que há 50 anos atrás as pessoas iriam viver até 100 anos? E hoje isso acontece. Eu tenho na minha família casos assim, igual eu falei, minha mãe tem 96, a irmã dela tem 99. Acabou de fazer 99. E você conversa com as duas no telefone, você não acredita que elas têm essa idade. A minha mãe fala com a minha irmã lá no Canadá pelo Skype. Então, quer dizer, é questão de realmente as pessoas vão viver muito mais, né? Então a sociedade precisa realmente de entender isso, né? Quer dizer, e tem que ter trabalho para esse pessoal todo, né? Então, assim, aposentar, como a Mônica comentou, e é verdade, né? Muitas pessoas na CEMIG com 45 anos aposentando, né, Mônica? Então, imagina a pessoa, 45 anos, ela trabalhou lá 20, 30 anos, 20 anos, 25 anos, de repente ela está sem trabalho. Ela está inteira. E aí agora, o que ela faz? Né? Então, não, e outra coisa, a quantidade de pessoas mais velhas vai superar a quantidade de pessoas mais jovens dentro de algum tempo, dentro de pouco tempo, acho que, sei lá, em 20 anos isso vai acontecer. Então, não vai dar para aposentar, né? Vai ter que continuar. Né? Vai continuar. Os jovens cuidem. Plano de previdência, por exemplo, né? Não vai ter plano atuarial que suporte isso, né? Não adianta. A pessoa aposenta com 50, como é que ela vai ter um plano atuarial, plano de previdência até 90? Exatamente. Claro, eu acho também, gente, que é um absurdo. A Mônica pode falar, a Mônica representa o capítulo do IBGC aqui em Minas, eu acho que ela pode falar um pouco disso. Eu acho um absurdo quando as empresas colocam que os profissionais, alguns têm que trabalhar até 65 anos, o CEO tem que sair, né, o diretor, eu acho isso... E isso que é um ponto que eu queria trazer, e que a Renata trouxe, né, daquela história do meu tempo é que era bom. Eu acho que a gente não tem que ser uma saudade, é uma saudade boa que a gente tem que ter, não pode ser não é melancolia. Eu acho que a sabedoria da maturidade faz a gente projetar muito no que a gente está vivendo hoje, do que é belo, daquilo que não se perdeu, que a gente traz com a gente mesmo, né? Dessas lembranças boas. É isso aí, muito bom. Adriana está querendo falar, Eliana, está com a mãozinha. Adriana, por favor. Adriana. Eu, Fantônio. Adriana do nosso... gente, boa tarde. Estou aqui observando e pensando o quanto que isso tem a ver. Porque é isso que a Cris está falando. Assim, se não existe uma genuína vontade de promover esse encontro e não o choque, um tolera o outro, né? Uma geração tolera a outra. Então, os sucedidos toleram os sucessores toleram o sucedido, e como a conversa não acontece, que é o que eu vejo, assim, né? Não se fala sobre isso. E aí, o que acontece é uma briga mesmo, assim, de um lado, os sucessores tentando só se desenvolverem e fazendo 1 milhão de cursos e se preparando, mas ele esquece que ele tem que conversar com o pai dele para extrair a experiência, para ouvir, para saber como é que o pai pode ser, inclusive, assumir um lugar de mentoria.
né? Então, isso sempre me incomodou muito, porque olha-se só para um lado e não para a promoção do diálogo. Em vez de você construir ponte, constrói muro. Isso. Né? Então, eu acho que essa tolerância, ela vem do não diálogo. Né? Não se conversa sobre isso. Sem problema. Então, é muito legal que esse tema, né, ou esses temas estejam na mesa, porque acaba que vai, talvez, derrubando um pouco mais esses muros. Né? Eu assisti uma aula da Vicky Bloch, até num curso do IBGC, sobre empresas familiares, e fiquei muito feliz, porque foi uma das poucas vezes que eu ouvi uma abordagem que olhava para os dois lados. Então, ela falava, gente, não adianta o sucessor, né, o foco exclusivamente no sucessor, se eu não dou um lugar para o sucedido. Porque se ele não tem um lugar, seja de mentor, seja no conselho, seja em qualquer outro lugar, vai acontecer com ele o que eu ouvi de um fundador outro dia, que ele falou o seguinte, eu não tenho outro lugar para ficar à toa, então eu venho para cá. Então, enquanto isso, o filho dele tem que tolerar ele lá, sem ter uma atividade. Então, os impactos disso são muito, né, muito sérios. E é muito bom que esse tema esteja na pauta, porque é preciso falar sobre isso. A falta do diálogo só aumenta esses muros. Então, estou feliz assim, que tem um holofote voltado. Muito bom, Adriana. Adriana faz parte do nosso conselho, e eu queria ouvir o pai de um conselheiro nosso, o Valceni Braga, que está aí, mestre em educação, que podia trazer uma grande contribuição aí para a gente. Ok, Eliane. Cumprimento aí, muito obrigado pelo convite, viu, Eliane? Cumprimento ao presidente também, Zé Anchieta, meu presidente do Conselho de Turismo, que eu participo do Conselho de Turismo, o nosso querido Otávio Elísio, né? E todos os demais aí, Marcos Bravo, Mônica, os diretores todos presentes, né? E os senhores todos, né? E as senhoras são membros do Conselho de RH. Esse conselho que eu sou assim, um adepto do recurso humano em todo o tempo, né? Então, eu sou fanático por RH, né? Apesar de ser engenheiro e dedicado à gestão. Mas essa questão, viu, Eliane, que foi debatida e levantada aí pela Cris Guerra, e todo mundo comentou muito bem, é muito oportuno levantar isso aí, porque a gente está realmente numa transição muito importante, né? Onde há um novo modo de envelhecer, né? E as empresas bateram cabeça, eu acho que ainda tem que buscar um ponto de equilíbrio, né? O RH, aliás, tem um dever de casa enorme para fazer, né? Que é fazer com que essas gerações, né, todas convivem em harmonia dentro do mundo corporativo. Não dá para desperdiçar ninguém, né? Não dá para apostar só nos mais jovens e largar a experiência, o feeling dos mais vividos, né? E vice-versa também, não dá também para desprezar a velocidade, né, e a esperteza dos mais jovens, né? E muitas vezes a gente pensa que parece que houve um hiato muito forte, uma mudança, né, onde parece que os jovens estão com a verdade absoluta, né? E aqueles que já passaram aí 200, né? Parece que estão um pouco ultrapassados, mas não é verdade, né? O que ocorre é que existem as novas definições, né? Onde, por exemplo, um jovem de 20 anos hoje já é muito velho para um garoto de 6 a 8 anos. Eu lido com educação. Um dia eu contratei aqui um ex-aluno nosso, né, para poder nos ajudar na área de comunicação. Falou, você vai me ajudar a falar a linguagem das crianças aqui. Mas você tinha 17, 18 anos. Falei, mas toma cuidado que você já é muito velho para esses meninos aqui, de 5, 6 anos, né? Você lidou com a fiação agarrada na parede. Esses meninos não sabem o que é um fio, né? Então, são os novos tempos que nós precisamos nos adaptar a eles, né? Mas eu vejo muita riqueza, eu vejo uma juventude muito preparada, com grandes recursos, mas que não vai sobreviver sem o feeling, sem a experiência, né, da tomada de decisão segura, né, do pessoal aí dos 40 e tantos, né? Então é necessário, isso é um desafio, inclusive, para esse conselho de RH, né? Levantar essa bola. Eu acho que nas organizações a gente está tendo esse trabalho, né, de ter que sintonizar essas gerações, né? Capacitar as gerações aí
mais adiantadas para que ela prepare as novas gerações, passe a bola sem medo, né, de perder o lugar, tem que mentorear os jovens, né, tem que conversar, né? Eu acho que alguém falou aí do mundo analógico, né? Acho que foi a Cris mesmo colocando, né? Realmente é uma experiência fantástica, né? Que se você não tem essa experiência, né, do analógico, né? Quem viveu a infância, por exemplo, de ter que montar os seus brinquedos, isso é uma riqueza que você leva para a vida toda. Que os mais recentes, né, a geração mais recente, não tem esse privilégio, né, de ter montado os seus próprios brinquedos. Isso gera uma competência sem igual, porque você não encontra mais nas organizações gente com esse tipo de competência. Isso traz um valor enorme e que você pode, então, somar isso tudo, né, no mundo corporativo e gerar uma riqueza incomensurável, né? Então, eu creio que o debate é muito rico, né? Há muito que se falar, né? E o Brasil está vivendo uma fase muito interessante, onde o número de pessoas, né, mais vividos, né, mais adiantados na vida, está muito alto, está, né, muito grande. Há um novo jeito de envelhecer, que não é aquele mais, né, que habita o imaginário de muita gente, né? E depois que você passou aí de uma certa idade, você está acabado, isso não existe mais, né? As pessoas estão... Eu acabei de receber uma pessoa na minha sala aqui, viu, Eliane? Acabei de receber aqui. Falou, ó, recebi meu tio essa semana, 91 anos, foi botar um marca-passo, mas parecia mais que veio em BH fazer um tour gastronômico, porque ele, né, queria muito boi, né, e ele tinha que voltar logo para cuidar dos bois dele e tal. 91 anos, né? Olha que e saúde total, né, corpo sarado, 91. Então, essa geração atual, né, do pessoal aí de 70, 80, 90 anos, está muito diferente. Né? Não está aquele pessoal acabado de décadas atrás. Não tem mais isso. Né? O pessoal está com saúde, né? Com vigor. Né? Muito obrigado. Eliane, eu queria fazer um comentário que você falou aí com relação à idade, né, das regras, e eu acho que aí, de novo, a gente entra num ponto que talvez esteja nas causas onde a gente possa trabalhar esse tema. É que, às vezes, nós não temos cultura da franqueza, do feedback bem estruturado, da verdade. Porque em todas as idades você tem gente com performance e gente sem. Mas, às vezes, é mais fácil fazer uma regra que eu mando embora o bom, o médio e o ruim, mas eu não me expus, eu não tive que enfrentar, eu não tive que dar aquele feedback estruturado. É por isso que cria regras. Porque tem gente de 50 que dá show em gente de 20, como tem o contrário. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é no equilíbrio que você me colocou, sabe? É como chegar nesse equilíbrio. Agora, passa por densidade de talentos e passa por franqueza. Liga para ela e fala que está resolvido. Passa por realmente abrir o jogo, ser franco com as pessoas, ser honesto com as pessoas, porque de todas as idades precisa ouvir verdades. Né? E a gente não tem uma cultura de falar essas verdades. E isso a gente não está sendo correto com as pessoas. Né? Então, porque também nós, mais velhos, a gente também tem que aguentar música alta, a gente tem que ouvir temas que não são tão confortáveis para a gente. Então, não são só eles têm que ter mais paciência, que a gente repete mesmo, a gente é mais lento, né? Tem que saber catar as pérolas de cada lado, né? Mas tem que sentar e ver aqueles videogames insuportáveis, de vez em quando a gente tem, né? Eles são insuportáveis, mas tem. Aí você aprende alguma coisa. Essa é a beleza da vida. Beleza. Você está falando, Mônica, juntando com uma coisa que o Valceri falou, que me remeteu a um caso que aconteceu comigo. Eu acho que a gente precisa, sim, desenvolver essa, não é tolerância, não é respeito, mas entendimento, abertura, né, paciência, amor, afeto, de um lado para o outro. E é engraçado que agora, nessa conversa, porque eu venho conversando muito sobre etarismo, né, eu venho entendendo como é importante a gente falar com todos os públicos sobre esse assunto. Né? A gente precisa falar com os mais velhos, com os mais jovens, com todo mundo. E aí eu me lembrei de uma história, porque eu acho que a questão maior não é o envelhecimento. Eu acho que o grande problema que a gente pode ver diante de nós é o enrijecimento das ideias.
que aí pode ser de uma pessoa de 20 anos, que, aliás, acontece muito, né? Eu tenho uma frase meio cruel que fala que a juventude é uma doença do tempo cura, porque sabe aquela certeza, aquela convicção da juventude, né? Que parece que é irredutível, e a gente não pode ter isso de lado nenhum. Aí eu me lembrei, quando o Francisco, meu filho, que hoje já vai fazer 14 anos, ele estava numa escola mais alternativa, interessante e tudo mais. Eu resolvi tirar ele dessa escola, ele tinha uns 8 anos, 7 anos. E aí fui colocar ele, eu não lembro se era 8 ou 7, gente, eu estou na menopausa, então a minha memória já não está muito boa. Aí, quando eu fui colocar ele nessa outra escola, o problema é que ele chegou lá e ele não escrevia em letra cursiva ainda, ele escrevia só maiúsculas, né? Parecia que tudo ele estava gritando, os cartazes, assim. E eu fui dar um feedback para essa escola mais alternativa. Eu falei, olha, gente, meu filho vai mudar de escola e quando ele chegou lá, ele não escreve em letra cursiva. Aí a pessoa dessa escola falou comigo, não, mas não usa mais escrever em letra cursiva. Gente, mas eu fiquei tão revoltada, porque assim, como assim não usa mais? Existem até pesquisas mostrando que você usa o cérebro de maneira diferente. Não dá para ficar usando só os tablets e achando que você vai escrever só lá. Não tem nada que substitua você escrever no caderno, pegar sua caneta, passear com a caneta. Ou seja, isso é um enrijecimento, é sair de um padrão e ir para outro padrão. A gente precisa encontrar o caminho do meio, das transições. É no caminho do meio das transições que está o mais bonito, que está a maior troca, o maior ganho. Não é ir de uma coisa que antes não podia usar cabelo branco, agora eu vou falar com as pessoas, não, todo mundo tem que ter cabelo branco depois de... Não é por aí, né? Isso que é interessante, acho que a gente precisa... É realmente essa coisa da soma. O bonito é essa mistura, né? Nós não vamos comprar um saquinho de confete, né? Aqueles docinhos gostosos, M&M, todos azuis. Não, tem que ser colorido. Colorido é que é mais gostoso. Cada vez mais. Lindo isso. A Adriana está falando aqui do filme Estagiário, eu me lembro que ele fala que eu sou jovem há muito mais tempo que eles, porque eu tenho uma alma jovem, não é a idade que me define. O filme é ótimo mesmo e traz uma lição muito grande para a gente. A Graciela traz também que em 2020 as pessoas com 60 anos ou mais ultrapassaram o número de crianças abaixo de 5 anos. Realmente, a gente vai viver muito mais, é isso que estava falando. Quer comentar um pouco, Graciela, por favor? Gente, eu sei que já são 18 horas, mas eu vou passar um pouquinho aqui porque o papo tá bom. Pode ser, Marcos? Boa tarde, vou falar um pouquinho, gente. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês, pelo convite, pessoas tão experientes. A Mais 60 Saúde, eu sou responsável pelo RH da Mais 60 Saúde, é uma empresa, uma startup que está em fase exatamente assim, de crescimento e profissionalização, e o nosso projeto, né, nossa missão aí é saúde e impacto social, né, na saúde do idoso, na vida do idoso, promover, né, para as pessoas mais de 60 anos uma vida com qualidade e dignidade. Né? Muitos falaram aí do preconceito, né, que a gente vive muito preconceito, mas por que não, né, envelhecer aí com qualidade de vida, sendo ativo, né? Vocês deram vários exemplos aí do tio que veio com 91 anos e que fazer um tour. Então, a nossa proposta é cuidar né, das pessoas com mais 60 para que elas envelheçam, né, e com foco na vida, né, numa vida digna, com qualidade e sem ter que ir ao hospital, sem que ter ao pronto atendimento, né? Então, o nosso plano de cuidado é um cuidado integral, né, que fazemos a gestão desse paciente ao longo da vida dele, né, evitando que ele adoeça, que ele tenha que ter paradigma do idoso, que tem que ficar doente, tem que ir para a clínica, que tem que ir em vários médicos. Então, é o único médico que vai acompanhar esse paciente daí e proporcionando, né, outros afazeres e compromissos sem ser despassados, né, que era o compromisso depois que aposentou, era só visitar, né, os médicos. Então, é um projeto assim, de um impacto social muito importante,
Eu, como RH, tenho aí essa missão de levantar a bandeira aí, né? Eu sei que tem algumas empresas que fazem, acho que não sei se é o Super Nosso, de contratar pessoas da terceira idade, né? A gente e promover esse encontro, né? O Super Nosso, o Verde Macho que tem, e de promover esse encontro mesmo. Contratando também as pessoas. Exatamente. E o legal não é fazer uma área, né, que seja só de pessoas idosas, mas sim promover este encontro, que é isso que vai enriquecer, né? Juntar as gerações. Então, eu tenho isso como um projeto aí, e como um propósito, né, de levantar essa bandeira mesmo e de fortalecer, né, esse encontro que é tão valioso, né, tão rico. Muito bom, muito bom. Alguém gostaria, gente, de colocar mais alguma coisa antes do fechamento da Cris? Agradecer pelos ensinamentos. Gratidão é sempre muito importante. É uma das coisas para a gente ser com dignidade, é sempre a gente ter gratidão e saber agradecer. Muito bom, professor. Ei, posso falar? Sim, claro. Também agradeço a oportunidade de ter participado desse bate-papo tão proveitoso. Eu costumo dizer o seguinte: velho é quem quer. Quer ser velho? Seja velho. E aquele velho mantra: por que você não aposenta e vai viajar? Eu detesto isso. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, eu não sei se eu quero aposentar. Segundo, que se eu aposentar, eu não sei se eu quero viajar. Eu penso assim. Eu já estou beirando os 80. Eu olho muito o passado para viver o presente e alcançar o futuro. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Bom, gostoso esse bate-papo, esse aprendizado para dar essa cutucada na gente. Obrigada, Maria Auxiliadora. Muito agradecido, então. Com você para o fechamento aí. Sou eu? Ô, Cris, muito bom te ver, viu, Cris? Muito bom. Ei, querido. Viva ele! Querido, tudo jóia? Bom te ver. E aí, Elinho? Viva o Elinho! Então, gente, está comigo a bola agora? Não sei se eu ouvi certo. Para despedir. Eu lembrei aqui que outro dia, a gente falando um pouco dessa saudade boa, eu ganhei um quadro do meu avô que era do pai do Elinho. E aí eu fui mandar o quadro para ele. Que lembrança boa, a gente ficou. Aí eu fui perguntar para minha mãe, que conhecia a mãe, que conhecia o pai, o tio, sabia tudo. Olha, boas lembranças. E é isso que faz esses encontros gostosos, né? Bom, gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, e acho que isso que o Geraldo falou é muito bonito. E eu acho que pode ser um ótimo fechamento para a gente pensar nesse tempo que a gente está vivendo, em que a gente tem tanta depressão e ansiedade. Né? E a depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro. Eu acho que a grande luta do ser humano é a gente aprender a viver no presente, né? Porque o gato, por exemplo, meu gato está aqui do lado, dormindo como se não houvesse amanhã, até porque ele não sabe que há amanhã, né? E a grande sabedoria do bicho é exatamente como ele não tem a noção da finitude, do tempo, ele vive muito melhor, e ele vive apenas o dia de hoje. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente começou, só me deixou muito animada, porque eu acho que a gente tem um tema incrível para desenvolver, a gente tem muita coisa para descobrir, e que dá um senso de futuro maravilhoso para todos nós, jovens, velhos, né? Pessoas de todas as idades, porque isso vai nos rejuvenescer, sem dúvida, falar sobre isso, né? Então, acho que a gente trabalhar as dimensões do passado com toda a sua importância, do futuro com toda a sua importância, cada um no seu momento, para que isso, de fato, que a gente tenha um presente melhor. Eu posso dizer para vocês assim, que eu fui muito feliz aqui, conversando com vocês, e é maravilhoso saber que a gente está descobrindo tantas coisas, e eu quero, com 138 anos, né? Estou brincando, não sei se eu quero viver tanto, estar aprendendo sempre, porque eu acho que isso é o que vai nos manter, sem dúvida, com sentido de viver. Então, quero agradecer demais a Eliane pelo convite,
E estou aqui, aprendi demais com cada um de vocês. Não sou nenhuma autoridade nesse assunto, mas estou cada vez mais apaixonada por esse assunto. Muito obrigada, de coração. E a gente mostra muito obrigado. aprender e reaprender, que é muito importante. Cris. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Otávio. Obrigada, Cris. Obrigada, Eliane. Bom ver. Obrigado pelo convite, Obrigada, adorei. gente. Ótimo. Beijão, beijão. Beijão. Muito bem, batemos palmas. Beijo grande. Muito bom. Obrigada, Eliane. Obrigada, Muito Cris. bom. Obrigada. Beijão, Cris. Beijo. Beijo, gente. Beijão, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.